Para tratar deste assunto no vídeo, eu vou ler um versículo maravilhoso que fala do nosso bendito e eterno Salvador, o Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: "E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna." Porque em nós, os salvos, a situação se tornou diferente de outras pessoas? João responde: "Sabemos, porém, que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro." O Filho de Deus veio. A vinda de alguém também pode ser relevante em nossa vida natural. Por exemplo, quando o médico vem a um enfermo, trazendo-lhe socorro. Na Bíblia, a vinda, quando parte de Deus, é sempre um evento de revelação e salvação. Por exemplo, dá-se grande importância ao relato da vinda de João Batista em Mateus capítulo 11, versículo 18, João capítulo 1, versículo 7. O próprio Jesus, reiteradamente, fundamenta sua obra no fato de ter vindo, em Mateus capítulo 18, versículo 11, capítulo 20, versículo 28. Em vir, ou ter vindo, está encerrada a revelação de Deus e a salvação plena. Em consonância, também aqui, o saber fundamental para o apóstolo é que a este mundo que jaz no maligno veio o Filho de Deus. Aquilo que ele passa a realizar em sua vinda pode ser descrito de formas bem variadas. Aqui João diz que ele nos deu entendimento para que reconheçamos o verdadeiro. O termo traduzido para entendimento refere-se à capacidade de entender, de reconhecer. Jesus não nos transmite apenas ideias corretas acerca de Deus, mas torna-nos capazes de perceber pessoalmente a Deus de maneira viva. O Senhor Jesus disse: "Quem me vê a mim, ou quem me vê, vê o Pai." João capítulo 14, versículo 9. Em sua obra redentora, ele nos torna filhos de Deus. Por isso, obtemos também em nosso coração o espírito filial que clama: "Abba, Pai." Gálatas capítulo 4, versículo 6. Aqui, Deus é chamado o verdadeiro. Recordamos que no Novo Testamento, verdade não significa sinceridade objetiva, mas realidade objetiva. Sem dúvida, Deus também é verdadeiro no sentido de não nos enganar, de podermos confiar absolutamente em sua palavra. Aqui, porém, ele é chamado o verdadeiro, porque é o Deus real e, assim, a única realidade de fato verdadeira e eterna. É a esse verdadeiro que reconhecemos em sua real natureza, porque vemos e captamos tudo o que João afirmou, por exemplo, em 1 João capítulo 4, do versículo 7 a 10. Em seu vir, em seu viver, amar, agir, padecer e morrer, Jesus nos presenteou com a capacidade dessa percepção. João acrescenta: "E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo." É viável relacionar esse adendo ainda com as palavras "para que", na frase anterior, para que reconheçamos e estejamos no verdadeiro. Novamente importa ao apóstolo que não entendamos mal o reconhecer, interpretando-o de forma cerebral e teórica. Afinal, ele escreve a cristãos que venham do mundo grego com o seu intelectualismo. Refere-se a um reconhecer que se processa na comunhão pessoal com o reconhecimento, em ser amado por ele e no reconhecimento, amor a si mesmo. Essa comunhão de amor
é tão séria e poderosa que somos inseridos em Deus com nossa vida e existência. Foi o que João dissera em 1 João capítulo 4, do versículo 11 a 16. Agora ele volta a salientar: nós estamos no verdadeiro. João adiciona: estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Não devemos separar essas palavras das anteriores por meio de vírgula, pois então se tornaria um acréscimo explicativo. Note, estamos no verdadeiro, a saber, no Filho de Deus Jesus Cristo. Em decorrência, Jesus seria o verdadeiro. Porém, a frase unicamente pode se referir ao próprio Deus, como evidencia a continuação em seu Filho. Sem vírgula, o acréscimo diz: estamos no verdadeiro, no Deus vivo, quando ou enquanto estamos em seu Filho Jesus Cristo. Não existe uma imersão direta em Deus, como acreditavam todas as gerações de místicos e também os movimentos gnósticos, razão pelo qual dissolviam a Jesus, declarando-o desnecessário. Unicamente por meio do sacrifício de Jesus e em Jesus, o Filho, podemos estar no verdadeiro, no próprio Deus. Isto representa a contrapartida do fato de que também podemos ver a Deus apenas em Jesus, mas que em Jesus também o vemos de fato. É o que diz João capítulo 14, versículo 9. Também todas as afirmações anteriores do apóstolo acerca de nosso estar em Deus, por exemplo, 1 João capítulo 3, versículo 24, capítulo 4, versículo 12, capítulo 4, versículo 16, precisam ser entendidas desta forma. Ninguém pode asseverar, recorrendo a essas afirmações, que está diretamente em Deus e que por isso não precisaria de Jesus como mediador. Será benéfico notar o grande mistério que se expressa com essa pequena palavra em. Posso estar em um quarto, em uma floresta e também em determinada condição. Contudo, poderia eu estar em uma pessoa? Esta condição não deve ser de forma nenhuma entendida como se eu me dissolvesse nessa pessoa, como um rio se derrama para dentro do mar. Para João, como em todo o Novo Testamento, não se trata da dissolução do ser humano na divindade. Ser humano e Deus continuam sendo pessoas distintas. O ser humano obedece a Deus e serve a Deus, é responsável perante Deus. Apesar disso, o apóstolo Paulo afirma várias vezes que ele pensa, sente e age em Cristo. E João fala de estar no verdadeiro, de permanecer em Deus e de Deus permanecer em nós. É realidade insondável, que não pode ser explicada, porém, inequivocamente experimentada, o fato de que aqui pessoa pode estar uma na outra e apesar disso continuar sendo pessoa ou pessoas autônomas. Também o Espírito Santo, para o qual é totalmente essencial que esteja e habite em nós, não é mera energia, mas pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que habita, está em nós. Na sequência, o apóstolo testemunha: esse é o Deus verdadeiro e vida eterna. A quem se refere aqui a palavra esse? Em termos puramente gramaticais, ela já remete à menção imediatamente anterior de Jesus Cristo como Filho de Deus. Essa palavra esse, a saber, Jesus Cristo, é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Contudo, inclusive por razões de conteúdo, é recomendável entender desta maneira a passagem. Se relacionássemos essa palavra esse, com o verdadeiro, o testemunho do apóstolo seria mera repetição da declaração já anunciada acerca de Deus. Chegaríamos a uma assim chamada tautologia,
o verdadeiro é o verdadeiro Deus. Ademais, em nenhuma outra passagem, Deus, o Pai, é chamado de vida eterna. Entretanto, João acaba de escrever, em 1 João capítulo 5, versículo 11, que, na realidade, Deus nos presenteou com a vida eterna. Mas esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Contudo, será que ainda assim a primeira parte da frase não constitui uma declaração grandiosa demais sobre Jesus? Pode Jesus ser designado tão diretamente como o verdadeiro Deus? João esteve presente quando Tomé caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: meu Senhor, meu Deus. Acerca do Verbo que se tornou carne em Jesus, João afirma logo na primeira frase de seu evangelho: o Verbo estava com Deus e por natureza o Verbo era Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Recomendamos novamente João, capítulo 14, versículo 9, onde o próprio Jesus disse a Filipe que buscava a Deus. Ele disse: quem me vê, vê o Pai. Podemos estar no verdadeiro unicamente quando estamos em seu Filho, Jesus Cristo. No entanto, esse Jesus Cristo precisa ser pessoalmente o verdadeiro Deus, para que, estando em Cristo, estejamos ao mesmo tempo no próprio Deus. Deparamos-nos com a totalidade do mistério da Trindade de Deus, que não se decifra intelectualmente, graças a Deus por isso, mas que se explica para nós, nesta passagem, como algo rigorosamente necessário para a nossa vida de fé. Não podemos fazer de Jesus um semideus que ficaria ao lado de Deus. Toda a nossa salvação, nossa vida eterna, se alicerça sobre o fato de que Jesus era total e plenamente ser humano que, sangrando e morrendo, carregou nossa culpa e que, ao mesmo tempo, se possa dizer dele: esse é o verdadeiro Deus. Pois é apenas então que Jesus tem condições de se tornar carregador e aniquilador de nossa culpa e de anular pela maldição de sua morte a maldição que pesa sobre nós. Um simples ser humano, Jesus, por mais nobre e amável que fosse, não poderia ajudar-nos em nada. Por isso também o apóstolo Paulo atesta, em vista da reconciliação na cruz de Jesus, ele diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Ninguém inferior ao Deus verdadeiro deve prevalecer se quisermos ter certeza absoluta da obra da nossa redenção. Consequentemente, entenderemos muito bem que o apóstolo, para o qual em toda a carta estava em jogo Jesus e a vida, agora no final sintetiza tudo na confissão, automaticamente e autenticamente joanina, de João, suscita, colocando diante de nós, sem discussão: esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, falando de Jesus. Parece-me que não temos razão para duvidar que os assuntos sobre os quais João escreveu no seu Evangelho, do capítulo 3, o Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 17, estavam sempre diante dele quando escrevia esta epístola, a epístola de João. Não há aqui um paralelo muito próximo com algumas declarações da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus, registrado em João capítulo 17. Leia a oração do Senhor Jesus em João capítulo 7 e leia a epístola de 1 João para você ver se não há uma associação muito próxima. João capítulo 17, versículo 13 diz, na oração do Senhor Jesus, ele está dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ali o Filho se dirige ao Pai e o chama, entre outras coisas, como o único Deus verdadeiro. Aqui em nossa epístola,
João capítulo 5, sua oração é respondida. Conhecemos, ou em toda a epístola de João, conhecemos aquele que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. É o Filho que temos vindo, é o Filho que, tendo vindo, nos levou a conhecer, perceber e experimentar aquele que é verdadeiro. Nós estamos naquele que é verdadeiro. É lógico que este é Deus, o Pai daquele que é vindo. A palavra que temos aqui, isto é, deve ser omitida da frase isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Foi introduzida na Bíblia corrigida para fazer referir-se a Cristo quando João diz no que é verdadeiro. A última frase explica como é que estamos no Pai, a saber, por estarmos no Filho. 1 João capítulo 2, versículo 23. Agora o Evangelho de João capítulo 1, versículo 18. Capítulo 14, versículo 9. Capítulo 17, versículos 21 e 22. Que a intitulação do que é verdadeiro se refere ao Pai é indicado pela referência que segue ao seu Filho Jesus Cristo. Através da união pela fé com Ele, seu povo tem sua existência naquele que é verdadeiro. Permanecer no Pai e permanecer no Filho são duas maneiras de expressar a mesma experiência. João já lhe disse, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. 1 João capítulo 2, versículo 24. Observe que no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, na oração do Senhor Jesus, que diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Esta frase se refere primeiro, ao Pai no Filho. Segundo, o Filho no Pai. Terceiro, os santos no Pai e no Filho. E versículo 23 ele diz, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Quarto, nós temos o Filho nos santos. Quinto, nós temos o Pai no Filho. E sétimo, nós temos a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Versículo 23. Estas expressões complexas, com referência ao Pai, ao Filho e aos santos, parecem estar de acordo com o pensamento de João nesta última expressão da sua epístola. Jesus é apresentado como o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Pai se expressa tão verdadeiramente no Filho que aquilo que é atribuído àquele é atribuído também a este. Este Deus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como o Pai, que se faz conhecido a nós por meio do Filho, é o único Deus verdadeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Assim também seu Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se também o Filho fosse menos do que isto, se ele não fosse o Deus verdadeiro como o Pai é o Deus verdadeiro, então a epístola toda e tudo que ela tem declarado a respeito do seu sangue, expiação e comunhão com Deus, etc., seria em vão. Assim, até aqui, João tem chamado Jesus de o Filho de Deus, seu Filho, o Filho do Pai. E agora aqui, no final e no clímax, João repete isto e chama Jesus Cristo também de o Filho do Deus verdadeiro, pois ele é o Filho unigênito do Deus verdadeiro, como ele diz no capítulo 4, versículo 9. De fato, ele é o verdadeiro Deus. Como o Pai é o Deus verdadeiro genuíno. Assim também, seu Filho é o verdadeiro e genuíno Deus. E seu Filho nos coloca em comunhão com o Pai. O Senhor Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, versículo 30. O Senhor Jesus disse também, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João capítulo 12, Evangelho de João capítulo 12, versículo 45. Ele também diz, estou há tanto tempo convosco
e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João capítulo 14, versículo 9. A vida eterna é definida aqui como conhecer a Deus, tanto o Pai como o Filho. Este é o clímax, o apogeu de tudo que João declara nesta epístola. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. As Escrituras revelam Cristo como Filho antes da encarnação. Também revela que ele é eterno. Eterna geração combina estas verdades no pensamento de que a geração não é um acontecimento no tempo, o mais remoto que seja, mas sim um fato independente de tempo. O Cristo não se tornou o Filho, mas é necessário e eternamente o Filho. Ele, como uma pessoa, possui todos os atributos da pura divindade. Isto torna necessário que ele seja um ser eternamente absoluto. Neste respeito, ele não vem depois do Pai. O Filho, que é o Verbo do Pai, gerado do Pai desde a eternidade, o Verbo e eterno Deus, e da mesma substância que o Pai, tomou a natureza do homem no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, da substância dela, de sorte que as duas naturezas, inteiras e perfeitas, isto é, a divindade e a humanidade, se uniram em uma só pessoa e jamais serão divididas, e, portanto, um único Cristo e verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É difícil você entender isto? Pois para muitas pessoas é difícil. Fazem uma doutrina, distorcem o que estão na Bíblia, apresentam estudos baseados em homens do passado que distorceram já as Escrituras naquele tempo e até hoje ainda tem muitos seguidores. Cada vez aparecem novos. A epístola de 1 João termina de modo característico. Toda ela esteve interessada nas bases corretas, morais, doutrinárias e sociais da segurança cristã. Assim, o autor, João, retoma o tema do que devemos saber, e de fato sabemos, e conclui com a afirmação de 3 claras e simples certezas, cada qual introduzida pela palavra sabemos. Não há aqui sugestões, tentativas hesitantes, mas afirmações cristãs destemidas, dogmáticas, que estão além de toda discussão e que lindamente assumem verdades já apresentadas nas primeiras partes da epístola. No versículo 18 do capítulo 5, temos a primeira asserção referente a todo filho de Deus. É expressa como uma generalização que não admite exceção. Ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não vive em pecado. No versículo 19, vemos que a segunda afirmação apoia-se não na terceira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural, e assim oferece-nos uma aplicação pessoal e particular da generalização do versículo 18. Ele diz: sabemos que o apóstolo associa-se aos seus leitores e assim a todos os cristãos. Ele diz: somos de Deus. Tendo nascido de Deus, como temos no versículo 18, Deus continua sendo a fonte da nossa vida e ser espiritual. Mas, em terrível contraste, o mundo inteiro jaz no maligno. No versículo 20, que é o tema deste vídeo, temos a terceira afirmação e a mais fundamental das 3. João, mina toda a estrutura da teologia dos hereges, diz respeito ao Filho de Deus, exclusivamente por meio de quem podemos ser salvos do maligno e libertados do mundo. A revelação e a redenção são sua obra de graça. Sem ele, sem este Filho amado, sem o Senhor Jesus,
não poderíamos nem conhecer a Deus, nem vencer o pecado. Estas coisas são-nos possíveis hoje, somente porque o Filho de Deus é vindo, e tendo vindo, nos tem dado entendimento. Os verbos devem ser observados juntos. O Evangelho cristão não tem que ver apenas com a verdade de Cristo, a verdade de que Cristo nos tem dado certas coisas, mas que Ele é vindo. Este é outro exemplo na epístola da ênfase de João a que a religião cristã é tanto histórica como experimental, e não uma coisa sem a outra. Além disso, ambos os verbos estão no tempo perfeito. Isso significa que o benefício da sua vinda, o benefício da vinda do Senhor Jesus permanece. Sua dádiva, Ele não retomará de nós. Como temos isso perfeitamente descrito por Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que o Senhor nos tem dado é entendimento, ou seja, o poder ou capacidade de saber para reconhecermos o verdadeiro. Deus aqui é descrito não tanto como verdadeiro, como está em muitas das nossas traduções bíblicas, mas sim como o real, pois este é o sentido da palavra no grego. Este é um dos objetivos favoritos, este é um dos adjetivos favoritos de João. O Senhor Jesus usou a mesma palavra quando falou de si mesmo no Evangelho de João, o verdadeiro ou real. Jesus é o real pão e a real videira. João capítulo 6, versículo 32 e João capítulo 15, versículo 1. Em oposição ao pão do padeiro e à videira do agricultor, que são as sombras daquilo de que ele é a substância, e não vice-versa. Assim, Deus é a realidade única, único Deus verdadeiro. Como diz o Senhor Jesus também em João capítulo 17, versículo 3, em oposição aos ídolos, que o apóstolo João fala aqui na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 21. A este Deus real, Cristo nos tem dado entendimento para que conheçamos. Poderíamos parafrasear esta primeira parte do versículo desta maneira. Sabemos que é fato que o Filho de Deus nos tem dado entendimento para virmos a perceber e conhecer por experiência aquele que é real. O tempo presente da palavra traduzido em nosso versículo por conheçamos, no original grego, ela implica numa expressão, numa apreensão continuada e progressiva. Não o conhecemos somente, também estamos nele. Diferentemente do mundo que está no maligno, estamos em Deus, compartilhando sua própria vida, como também somos de Deus, versículo 19, tendo derivado dele o nosso ser espiritual. Além disso, estamos em seu Filho Jesus Cristo. Duas versões inglesas inserem a palavra sim antes desta frase. São elas a versão autorizada inglesa do Rei Tiago e a versão inglesa revista do ano 1885 e 1881 e 1885. E também, como também se nota na construção deste versículo na Bíblia atualizada, colocam-na em oposição à frase anterior, como se para dizer nele que é real, em seu Filho Jesus Cristo. Eram expressões equivalentes. É por estarmos em seu Filho Jesus Cristo que estamos no verdadeiro Deus. Deste modo, as duas primeiras sentenças do versículo 20 ensinam a necessidade da meditação de Jesus, tanto para o conhecimento de Deus, como para o conhecimento com Deus, ou para a comunhão com Deus. Sabemos que Ele é o verdadeiro somente porque o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Estamos naquele que é verdadeiro, somente porque estamos em seu Filho, ou desde que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Não podemos estar no Pai sem estar no Filho.
nem podemos estar no Filho sem estar no Pai. Temos isto, por exemplo, nesta primeira epístola, capítulo 2, versículos 22 e 23, e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, como já fiz a referência neste vídeo. O Senhor recebe, significativamente aqui, no final da epístola, o seu título completo, como como ele recebeu no começo dessa epístola, no capítulo 1, versículo 3. Ele é Jesus, o homem, Cristo, o Messias, o Filho eterno de Deus. A sentença final do versículo 20 diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós já falamos sobre isto. Gramaticalmente falando, normalmente, se referiria ao sujeito anterior, mais próximo, neste caso particular, seu Filho Jesus Cristo. Sendo assim, esta seria a mais inequívoca afirmação da divindade de Jesus Cristo no Novo Testamento, contrariando a heresia de um homem chamado Ário, a quem muitos têm seguido, inclusive as testemunhas de Jeová. Heresia que é defendida e pregada por muitas seitas até hoje. O arianismo é uma heresia anticristã fundada no século IV por Ário, um presbítero de Alexandria, no Egito. A sua doutrina baseava-se essencialmente no princípio da negação de Cristo como divindade. Ário e Eusébio de Cesareia procuravam uma razão que explicasse a Santíssima Trindade e, para diferenciar Deus, o Pai e Cristo Filho, decidiram negar ao Filho a sua divindade. Para os arianos, Cristo não é mais do que a primeira das criaturas, um mero instrumento de Deus. Mas, para desenvolverem tal teoria, os arianos baseavam-se em fórmulas ortodoxas. Muitos têm seguido esta doutrina, pois esta é a finalidade de fazer este vídeo. Espero que lhe ajude a esclarecer que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, como o Pai também é o verdadeiro Deus, o Espírito Santo também é uma pessoa divina, sem dúvida.